Boa noite. Olá, boa noite. Acidente deixa 5 adolescentes mortos na Grande São Paulo. O carro em que eles estavam andava na contramão e bateu de frente com uma carreta. Uma câmera de segurança mostra o veículo em alta velocidade e a violência da batida. Em Roraima, dia de protestos contra venezuelanos após assalto a um comerciante. Morre aos 80 anos o ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Ele foi o primeiro negro a assumir o cargo. Você vai ver também a repercussão do debate com os candidatos à presidência na Rede TV. A maior transmissão multiplataforma do país. Você é nosso convidado especial. Aproveite o Rede TV News. A Procuradoria-Geral da República pediu que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal reconsidere a decisão que libertou o ex-ministro José Dirceu. Raquel Dodge se baseou numa decisão do Tribunal Regional da 4ª Região, em Porto Alegre, que negou um recurso da defesa de José Dirceu no início deste mês. Nessa mesma sentença, o TRF4 determinou que cabe ao Superior Tribunal de Justiça e não ao STF a revisão do valor do dano que Dirceu deve pagar. Ele foi condenado a 30 anos e 9 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, suspeito de receber verba desviada do esquema de corrupção da Petrobras. Dirceu foi solto em junho por decisão da segunda turma do Supremo, após ficar um mês preso no complexo da Papuda, em Brasília. O mérito do caso voltará a ser analisado pela segunda turma, quando o ministro Edson Fachin, único a se posicionar contra a liberdade do ex-ministro, liberar o voto, o que não tem prazo para acontecer. Até que isso seja feito, ou até que o Superior Tribunal de Justiça julgue os recursos contra a condenação, Dirceu ficará solto. A defesa dele não quis se manifestar sobre o pedido da Procuradoria. O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, negou um pedido da defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, para suspender a perda dos direitos políticos dele. A decisão havia sido dada pela Justiça Fluminense e se refere a supostas fraudes ocorridas na Secretaria de Saúde do Estado entre 2005 e 2006, quando Garotinho era secretário. Ele, que nega as acusações, vai tentar novamente o governo nas eleições de outubro. Hoje foi o dia D de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil em todo o país. Contra velhos inimigos, um herói consagrado. Bernardo veio de Homem-Aranha, encarou as gotinhas e aquela picadinha no braço. Foi valente até o final, mas também foi sincero. Doeu? E nada como o amor de avó para remediar um choro depois de uma dose a mais de proteção. Não dá para arriscar. O dia D da vacinação começou cedo em todo o país. Mais de 36 mil postos abriram as portas para imunizar as crianças de 1 até 5 anos de idade. A ideia é reverter uma situação que preocupa. Apenas 30% do público-alvo foi vacinado contra o sarampo e a paralisia infantil. A meta é imunizar 11 milhões de crianças até o dia 31 de agosto. Segundo o Ministério da Saúde, só este ano foram registrados mais de 1.000 casos de sarampo. No Rio, foram 16, sendo 13 na capital. Além da preocupação com o sarampo, existe o risco de surtos de poliomielite. Em pelo menos 312 cidades brasileiras, há o risco de retorno da doença. Isso porque, nos últimos anos, a cobertura vacinal diminuiu. É muito importante a vacinação, principalmente nesse momento que as pessoas não estão fazendo campanha contrária, né? E a gente está vendo que tem doenças voltando que até então elas não faziam parte no Brasil. É isso aí. Não podemos deixar o inimigo avançar. Nessa luta, o golpe fatal é contra a polio e o sarampo. Me conta a verdade, vai tomar vacina com medo ou sem medo? Sem medo. Corajoso. Corajoso. Chegou a hora de falar da previsão do tempo em todo o país com a Bruna Almeida. Oi, Bruna, boa noite. Oi, boa noite. O destaque é para a frente fria que avançou sobre o sul do país e vai mudar a circulação dos ventos por lá. Amanhã o dia vai ficar até meio carrancudo. Sabe aquele dia que dá aquela preguicinha de sair de casa?
Pois é. E a chuva deve vir de forma generalizada em todo o Rio Grande do Sul, principalmente na fronteira aqui do estado. Chove também no oeste de Santa Catarina e do Paraná, mas aí já é aquela chuvinha bem mais isolada e para o final do dia. Vamos dar uma olhada agora no restante do país, que já que a gente está falando de chuva, ela vai dar as caras no norte do Mato Grosso e na maior parte aqui da região norte. Por lá vai ter bastante nuvem no domingo, o sol vai aparecer entre uma abertura ou outra, assim vai ter um solzinho, a temperatura sobe e é justamente por isso que vai ter pancada à tarde, por causa do calor e da umidade. Chuva também no litoral do Espírito Santo até Sergipe, mas atenção que há risco de temporal lá em Salvador. Bom, vamos falar do sol agora. Ele vai predominar, olha, em toda essa área clara aqui do mapa. E uma massa de ar seco volta a predominar também em grande parte, na verdade, do sudeste, do centro-oeste, do interior do nordeste e também do Tocantins. Vamos dar uma olhada nas temperaturas? Olha, o dia já amanhece com 26 graus em Manaus, mínima de 14 em Porto Alegre, em Floripa. E à tarde, gente, olha, repara que no centro-norte do país, quase todas as capitais vão ter temperaturas acima dos 30 graus. Olha lá em Manaus, ó, máxima de 34, calor de 36 em Cuiabá e máxima de 26 aqui em São Paulo, no Rio e em Vitória. Para rever a previsão, você já sabe, né? É só acessar o site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma boa noite para todo mundo, um ótimo domingo e até logo. No campeonato italiano, o atual melhor do mundo estreou, mas passou em branco. Já a promessa de futuro melhor do mundo fez um jogão no campeonato francês. O Paris Saint-Germain até que suou para vencer o Guingamp. O time da casa começou ganhando do atual campeão, mas na etapa final só deu o PSG. Neymar sofreu pênalti e ele mesmo bateu para empatar a partida. Mbappé retornou à equipe em grande estilo. O destaque francês da Copa marcou 2 gols. O primeiro foi esse aí e o segundo com toque de Neymar. Que golaço! O atual heptacampeão do italiano, a Juventus de Turim, começou o campeonato a todo vapor. Aos 2 minutos, Khedira abriu o placar. O Chievo deixou tudo igual com o Stepinski e encontrou o segundo gol de pênalti com o Giaccherini. O empate veio de cabeça com o Bonucci. Nos acréscimos, Bernardeschi deu a vitória para a Juve. Mudando agora de assunto, um jovem foi baleado durante esta madrugada na saída de uma casa noturna no centro de Cascavel, no Paraná. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem desce do carro e atira 3 vezes contra João Pedro Gonçalves. O jovem de 19 anos foi socorrido em estado grave. Após os tiros, o grupo tentou fugir, mas acabou preso. A vítima teria discutido com o suspeito durante uma festa. Em Paraguaçu Paulista, interior do estado, o flagrante de um assalto. O ladrão agride a mulher que não quer entregar o celular e a derruba no chão. Ele puxa a vítima pelos braços, entra em luta corporal e dá socos e chutes. O ladrão consegue pegar o celular e vai embora. O crime aconteceu na terça-feira, mas as imagens só foram divulgadas agora. Um tumulto tomou conta da cidade de Pacaraima, em Roraima, na fronteira com a Venezuela. Alguns moradores tomaram as ruas depois que um comerciante foi assaltado e esfaqueado. Segundo a Polícia Militar, existe a suspeita de que o crime tenha sido praticado por venezuelanos. Acampamentos foram destruídos e vários imigrantes expulsos. Um acidente hoje de madrugada em Guarulhos, na Grande São Paulo, provocou a morte de 5 adolescentes. A polícia suspeita que o motorista do carro, onde estavam as vítimas, trafegava pela contramão para fugir de um radar. Uma câmera de segurança registrou tudo. Às 4h30 da manhã, o carro com os 5 jovens que vinha pela contramão bateu de frente com o caminhão. Todos morreram no local. O barulho foi tão alto que acordou moradores. Olha, eu não vi. Eu só estava dormindo, acordei com barulho e dormi de novo. Quando o acidente aconteceu, o pai de um dos meninos estava nesse ponto de ônibus, a mais ou menos uns 50 metros do local.
O trânsito ficou lento, então ele foi até lá para saber o que estava acontecendo. Foi quando constatou que o filho estava morto. Os 4 rapazes e uma moça tinham entre 16 e 18 anos de idade. Alguns amigos também vieram até o lugar onde houve a tragédia. Saíram sem vontade de falar com a nossa equipe. Na rua onde a maioria deles morava, ninguém quer comentar. Em meio a tanta tristeza, esse taxista conta que o sobrinho dele, por pouco, não entrou no mesmo carro. Chamaram ele para vir dentro do carro, ele já tinha chamado o Uber. Aí, automático, nessa chamada do Uber, ele se recusou e os amigos veio junto. Vamos às notícias internacionais. Subiu para 42 o número de mortos no desabamento da Ponte Morandi, no norte da Itália. Hoje, os italianos se despediram de parte das vítimas em um funeral coletivo oferecido pelo Estado. Familiares de 20 mortos não participaram do ato, alegando que o governo é responsável pelo desastre. E de tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. O arcebispo de Gênova, o cardeal Ângelo Bagnasco, celebrou a missa e citou o nome de todos que perderam a vida na tragédia. Nathan, Roberto, Samuele. Parentes e autoridades participaram da cerimônia emocionante. Bombeiros, policiais e socorristas foram aplaudidos. O presidente italiano Sergio Mattarella, que também esteve no funeral, disse que o momento é de dor e que os responsáveis devem ser processados com rigor. Questi sono momenti di dolore condiviso. A empresa que faz a manutenção da ponte tem 15 dias para apresentar laudos que comprovem o serviço. O governo já disse que vai revogar a concessão. A Arábia Saudita terminou os preparativos para receber os quase 2 milhões de muçulmanos de todo o mundo. A peregrinação anual do Hajj em Meca começa amanhã e dura 5 dias. Mais de 100 mil agentes farão a segurança. A jornada até a Cidade Santa é obrigatória para todo muçulmano adulto que tenha saúde e recursos financeiros. A peregrinação é considerada o último dos 5 pilares do islamismo. Vamos falar agora das eleições. O debate da Rede TV, a maior transmissão multiplataforma do país, repercutiu nas redes sociais durante todo o dia de hoje. Somente o vídeo do encontro foi compartilhado por mais de 6 milhões de pessoas no Facebook. E no Twitter bateu o recorde de maior transmissão ao vivo na América do Sul. Veja na reportagem como foi o debate. Os candidatos chegaram à sede da Rede TV pouco mais de 1 hora antes do debate. O encontro foi o primeiro com as candidaturas registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Todos se reuniram com os assessores para as últimas instruções antes de entrar no estúdio. O encontro foi mediado pelos jornalistas Boris Casoy, Mariana Godoy e Amanda Klein. Boa noite. Está no ar o debate Rede TV, isto é, com os candidatos à presidência da República. O debate começou com os 8 participantes respondendo por que querem ser presidente e como pensam em acabar com a corrupção no país. Para começar, cada candidato terá 45 segundos para responder a uma mesma pergunta. Decidi voltar ao Brasil e colocar os meus conhecimentos a serviço do povo brasileiro. No dia 1º de janeiro, apresentar as reformas, retomar a atividade econômica. Tem o propósito de contribuir para que tenhamos um país que seja justo, em que todos possam viver com dignidade. Hoje há 13 milhões de nacionais brasileiros, de patriotas brasileiros como nós, desempregados. Um presidente que não negocia ministérios, estatais e bancos públicos. Porque hoje o Brasil é como se fosse uma corrida de 100 metros, que alguns começam 60 metros na frente. Refundar a República com reformas fundamentais para gerar 10 milhões de empregos. A solução para a nação brasileira chama-se Jesus Cristo. Eu não estou aqui pregando religião para ninguém, eu estou falando de amor. A população também participou fazendo perguntas, inclusive por redes sociais.
Cada um desses envelopes numerados na tela atrás da gente corresponde a uma pergunta que foi gravada com os eleitores e que foi enviada também pelas redes sociais da Rede TV. Caso vocês sejam eleitos, como que vai ser essa falta de emprego que está no Brasil hoje? A estrutura inovadora permitiu aos candidatos um confronto direto. Cada presidenciável escolhia um adversário para quem perguntar. O embate se deu frente a frente no centro do palco. A senhora não pode me interromper? A senhora pode me interromper? Só um minuto, candidato. E no tocante à arma de fogo, eu defendo sim que a mulher, inclusive, caso queira, a mulher de bem, a mulher preparada, que tenha a posse de uma arma de fogo dentro de casa para se defender, se assim ela o desejar. Você acha que pode resolver tudo no grito, na violência? Nós somos mães, nós educamos os nossos filhos. A coisa que uma mãe mais quer é ver um filho ser educado para ser um cidadão de bem. E você fica ensinando para o nosso jovem que tem que resolver as coisas na base do grito, Bolsonaro. 2 jornalistas da Rede TV e 2 da revista Isto É, parceira da emissora no debate, fizeram perguntas. Como é que se faz uma política industrial que não proteja a incompetência? Por velha política, entende-se aparelhamento do Estado, toma lá da cá. Que políticas podem ser adotadas para manter as pessoas ativas, saudáveis, independentes? A transmissão atingiu desde o início uma grande audiência também no YouTube, Twitter, Facebook, no portal da Rede TV e no portal UOL. Milhões de pessoas acompanhavam pelas redes sociais e a hashtag Debate Rede TV apareceu como o assunto mais comentado no mundo pelo Twitter, o que tornou esse o maior debate multiplataforma da história do Brasil em números de pessoas que estavam assistindo em casa e também de internautas. O número de pessoas que interagiu somente no Facebook ultrapassou 4 milhões ao final do encontro, que durou mais de 2 horas. Essa curva branca aqui em cima mostra o número de interações, curtidas, comentários, compartilhamentos. Nesse sábado, o debate continuou repercutindo e chegou a 6 milhões de compartilhamentos em vídeo. O Twitter bateu o recorde de maior transmissão ao vivo na América do Sul e chegou entre os assuntos mais mencionados de todo o mundo. No YouTube, durante todo o dia de hoje, o vídeo com a íntegra do debate ainda é o mais visto no Brasil. Batemos recordes muito importantes. Foi o maior debate multiplataforma, multitela também do Brasil. Ficamos em primeiro lugar no Twitter mundial, mas o mais importante que isso é que nós oferecemos um espaço democrático para que o nosso telespectador, o público da Rede TV, pudesse conhecer melhor as propostas dos candidatos. No último bloco, os candidatos fizeram as observações finais. Sair desse marasmo verdadeiro, fazer reformas. Criei, juntamente com a equipe, mais de 12 milhões de empregos. Basta me chamar. Revogar esta vergonha, falando aqui como Boris Casoy, que é o teto de gasto. Não se deixe enganar. Muitos aqui disseram que são a mudança. Se não fizeram até hoje, não vão fazer. Juntos podemos sim fazer um Brasil diferente e melhor para todos. E nós vamos refundar a República para construir a grande nação que todos nós merecemos. O propósito de que nenhum jovem tenha que morrer quando vai a caminho da escola. Juntos somos fortes, nem um passo daremos atrás e Deus está no controle. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação, uma boa noite e um bom voto. Pois é, e o debate da Rede TV ganhou as manchetes dos principais veículos de comunicação do país. O confronto foi considerado mais acalorado entre os presidenciáveis até agora. A Veja destacou que o emprego foi o principal tema abordado e que ao menos 5 perguntas feitas e respondidas pelos candidatos foram sobre a criação de novas vagas. A revista ainda enfatizou que Ciro Gomes, do PDT, chamou a coligação do PT de chapa triplex do ex-presidente Lula e 2 vices, Fernando Haddad e Manuela Dávila, do PCdoB, e também de fraude grosseira. Com a manchete Debate da Rede TV tem foco em economia e sermão de Marina em Bolsonaro, o portal UOL destacou que Marina Silva afirmou a Jair Bolsonaro que ele acredita poder resolver os problemas do Brasil, como desigualdade salarial entre gêneros e segurança pública, no grito e na violência. O jornal Estado de São Paulo ressaltou a discussão entre Marina Silva e Jair Bolsonaro.
falou sobre as denúncias feitas por Cabo Daciolo sobre um suposto esquema de fraudes contra urnas eletrônicas. Também chamou a atenção as críticas ao ex-presidente Lula e ao PT, citando o Geraldo Alckmin, que creditou a atual situação do país ao governo petista. Voltou a falar de Jair Bolsonaro, que chamou o ex-presidente de bandido, e Álvaro Dias, quando afirmou que a insistência na candidatura de Lula seria um risco para a democracia. O desconforto e os ataques entre os candidatos do PSL e da Rede também foram manchete do jornal A Folha de São Paulo. O clima entre os dois esquentou quando falaram sobre diferença salarial entre homens e mulheres. Marina Silva criticou a postura de Bolsonaro, que afirmou que na consolidação das leis do trabalho, a mulher ganha igual ao homem e que essa não é uma questão para se preocupar. A presidenciável discordou. Marina Silva também aproveitou para alfinetar Geraldo Alckmin quanto ao espaço reservado, que até então seria o púlpito do PT, e disse que o lugar está preenchido pelos mesmos que estavam no palanque anterior. Guilherme Boulos e Henrique Meirelles também tiveram momentos de tensão. O candidato do PSOL disse que o time do sonho, citado por Meirelles, sobre a própria equipe, enquanto foi ministro da Fazenda, virou o time dos pesadelos para muitos brasileiros. A revista Exame chamou atenção para o formato flexível, em que os candidatos eram chamados ao centro do palco para confrontos diretos. A Isto É destacou a aposta dos candidatos nos temas corrupção e economia e lembrou que eles responderam a perguntas da população sobre educação, segurança e geração de empregos. E na próxima sexta-feira, dia 24, tem o debate com os candidatos ao governo de São Paulo, aqui na telinha da Rede TV. Todas as inovações no encontro entre os presidenciáveis serão mantidas, inclusive a transmissão multiplataforma. E se a disputa pelo Palácio do Planalto chegar ao segundo turno, você também tem um encontro marcado com a gente no dia 15 de outubro. Morreu hoje na Suíça, aos 80 anos, Kofi Annan, o primeiro secretário-geral negro das Nações Unidas. A causa da morte ainda não foi divulgada. Você vai ver agora na reportagem de Peterson Isidoro. O diplomata nascido em Gana ocupou o cargo na ONU por quase 10 anos, de 1997 a 2006. A gestão foi marcada pela criação do Fundo Global de Luta contra a AIDS, tuberculose e malária, o que lhe rendeu o Nobel da Paz em 2001. À frente das Nações Unidas, Kofi Annan viu o conflito entre Estados Unidos, liderado pelo então presidente George Bush, e o Iraque de Saddam Hussein deixar milhares de mortos numa guerra que durou quase uma década. Também presenciou o maior ataque terrorista da história contra a maior nação do planeta. E foi também no atentado que morreu o amigo pessoal e homem de confiança de Kofi Annan, o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, vítima de um ataque ao prédio da ONU em Bagdá em 2003. Depois de deixar a ONU em 2006, Annan decidiu permanecer com a família aqui na Europa, quando criou uma fundação que leva o seu nome para promover a paz e o desenvolvimento sustentável. E foi na cidade de Berna, na Suíça, que ele viveu seus últimos anos. A morte de Kofi Annan, considerado um grande defensor dos direitos humanos, repercutiu em todo o mundo. Em Gana, onde nasceu, o presidente disse que Annan é motivo de orgulho para um país e decretou uma semana de luto. Em seus discursos, Kofi Annan sempre deixava um recado aos jovens. Vocês têm horizontes mais amplos. Não há limites para o que vocês podem alcançar. Vocês são a geração mais inteligente que já tivemos. Diversas autoridades se manifestaram pelas redes sociais. O presidente da França, Emmanuel Macron, escreveu: "Nunca esqueceremos o seu olhar calmo e resoluto, nem a força de suas lutas." A primeira-ministra britânica Theresa May lembrou que Annan ajudou a tornar o mundo um lugar melhor. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, postou uma foto ao lado de Annan e lembrou: era um diplomata e humanitário que encarnou a missão das Nações Unidas como poucos. O governo brasileiro também lamentou a morte e declarou que Kofi Annan foi um grande promotor da paz e sempre servirá de inspiração para as futuras gerações. Na página da ONU, o atual secretário-geral, o português Antônio Guterres, destacou o legado do ganês e concluiu: era uma pessoa que você podia sempre pedir conselhos. Ele ofereceu a todos um espaço para o diálogo, um lugar onde os problemas podiam ser resolvidos, um caminho para um mundo melhor. Kofi Annan sempre dizia:
Muito pode ser feito com diplomacia, mas é claro que muito mais pode ser feito se a diplomacia for apoiada por justiça e força. Peterson Isidoro, de Portugal, para o Rede TV News. Acabou, Rosana. Pois é. O Rede TV News fica por aqui. Tenham todos uma boa noite. Uma boa noite para você. Aproveite bem o seu domingo e agora você acompanha o Operação de Risco. Tchau.